O Missão Casa traz a partir de hoje programas inéditos em sua nova temporada. E para começar, eu apresento um projeto de revitalização e reforma interna de um imóvel tombado na Rua Conselheiro Mafra. Esta loja de moda jovem é um exemplo a ser seguido. Aproveitamos para falar também da rua que dava acesso ao antigo cais de Florianópolis. Cenário de muitas histórias antigas, a Conselheiro Mafra é um museu a céu aberto e possui um dos maiores conjuntos arquitetônicos tombado no centro da cidade. E falar em patrimônio histórico nos remete ao projeto Renovar do IPUF. Eu fui até lá conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto e você vem com a gente. E não esqueça que você pode assistir o programa agora pelo site da TV Com. Muitas das histórias estão no cenário da Conselheiro Mafra, rua que conduzia ao antigo cais do Porto, um lugar de memória. A rua fazia parte dos primeiros traçados da antiga Desterro. Era uma rua muito movimentada e agitada por conta do comércio. A Rua Conselheiro Mafra é uma das ruas mais antigas, do centro histórico da cidade. Na verdade, ela faz parte do quadrilátero que deu vida, à pequena Desterro. As quatro primeiras ruas eram a Rua João Pinto, a antiga Rua Augusta, Rua Conselheiro Mafra, Felipe Schmidt e Tiradentes. E ela era uma rua portuária, o cais Frederico Rola se localizava aqui. Aqui atrás do mercado público. Era uma rua muito movimentada, muito agitada por conta do comércio, da movimentação do comércio portuário mesmo, e porque ela era caminho para um outro bairro que se localizava aqui na ponta, que era o bairro da Figueira, bairro Rita Maria, que é onde atualmente se localiza o terminal Rita Maria. E principalmente as movimentações e agitações do porto da cidade. Porque a Conselheiro Mafra, além de ter essa característica de ser uma das ruas mais antigas da cidade, ela carrega consigo o fato de ter o casaril, o maior casaril tombado pelo patrimônio e pelo município. E foi tombado em 1990, então boa parte das fachadas dos casarios aqui da Conselheiro Mafra são tombados. Isso dá ainda esse ar provinciano, esse ar nostálgico para Conselheiro Mafra, A Conselheiro Mafra reúne o maior conjunto arquitetônico tombado do centro de Florianópolis. E é aqui que eu mostro para vocês o projeto de uma loja que valoriza o patrimônio histórico. Esta loja é um exemplo de intervenção que valoriza o patrimônio histórico e serve para o comércio popular. O primeiro contato com o prédio em estilo colonial português assustou a arquiteta. Foi bem preocupante porque realmente fazia muito tempo que o prédio acho que não recebia cuidados especiais e tinha um uso muito intenso, uma ocupação muito intensa com os comércios que se instalavam e trocavam também, tinha um giro de comércio, cada um que se instalava e ia embora fazia uma alteração. Depois do choque inicial, partiu-se para o saneamento básico do imóvel, como ela própria diz. Isso antes da reforma interna. Feito isso, era hora de descascar o prédio. De retirarmos tudo aquilo que foi sendo colocado ao longo dos anos, dentro do prédio. Então esse foi um momento que nós não sabíamos direito o que a gente ia encontrar. Cada camada que nós tirávamos era uma surpresa, Então foi um período assim de investigação. Encontramos
muitas sobreposições de materiais colocados nas paredes, forros, né? E aí, no final, quando a gente conseguiu assim terminar tirar todas essas cascas, realmente apareceu o que o prédio era. Foram várias surpresas boas. Clélia descobriu arcos na arquitetura que estavam escondidos e tirou partido, deixando aparente na nova configuração. Esta estrutura, tipo um pórtico que sustenta a casa, estava perdida entre várias paredes que foram derrubadas. A satisfação maior foi com a revelação das paredes originais do imóvel, datadas aproximadamente de 1870. Nós tiramos uma camada de lambris que tinham sido colocadas em cima de azulejo, que tinham sido colocados em cima de outros azulejos e em cima de uma escariola e depois o reboco. Então foi realmente praticamente 4 camadas que nós tiramos para encontrar a preciosidade que é aquela parede. A técnica construtiva é fantástica e deve ser preservada e mantida aparente para que as gerações atuais conheçam um pouco da história. Foi feita toda com as pedras e os cascalhos ali da região mesmo, misturado com argila, com óleo de baleia, né? E para conseguir ter a imponência, porque tem 4 metros de altura o pé direito dessa loja, desse prédio, elas chegam a ter quase 80 centímetros de espessura. Clélia conseguiu casar a preservação com os interesses do cliente. Eu acho que a gente conseguiu fazer esse casamento. Então, nós tiramos partido de todos os elementos históricos que nós encontramos, né, como o arco que foi encontrado, o pórtico, essa parede, também a parede da fachada que aparecia como eram as portas antigamente. Então eu deixei aquilo, eu fiz uma alusão a isso, né, no projeto. Conseguimos tirar todo o forro e deixar a laje como ela era e fizemos a iluminação, então, solta, né, de maneira que pudesse aparecer tudo isso. E, claro, a proposta comercial se encaixou nisso aí. A exposição dos artigos é feita com a mínima interferência nas paredes originais. Quase tudo é suspenso no teto. No fundo da loja, onde ficam os provadores, a arquiteta fez uma alusão ao antigo jardim aberto, optando pela cor verde. Os materiais ajudam a promover a integração entre o passado e o contemporâneo, em escolhas como o piso de cimento queimado, o mobiliário de marcenaria artesanal e as cadeiras típicas da casa brasileira com estampa de chita. O que eu vejo que é o trabalho que eu estou tentando fazer com o comerciante é deixar ele dentro do foco, do nicho de mercado que ele está se pretendendo fazer, né? Mas que ele possa coexistir com esse patrimônio histórico que está ali e que ele vai funcionar muito bem se ele for em conjunto, se ele for uma ação de conjunto. Isso aí que vai trazer, vai deixar viva a nossa história, a gente conseguir fazer esse casamento. Depois do intervalo, eu converso mais um pouco com a pesquisadora Marilange sobre a Rua Conselheiro Mafra, que foi tema da dissertação de mestrado dela.